Bom, sejam todas muito bem-vindas à nossa Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje é um dia muito especial para mim, então eu estou aqui não só no YouTube, mas também no Instagram. Já faz um tempo que eu não faço live aqui no Instagram e tá tudo certo, né? A ideia hoje era celebrar, porque eu comecei fazendo lives aqui no Instagram. Então, eu decidi hoje abrir, então buscar aqui fazer ao vivo. Tem algumas coisas de bastidor que estou aqui organizando, mas a ideia era poder estar aqui celebrando, assim como eu celebrei a minha live 400. Hoje eu estou aqui com vocês para a gente celebrar a live 500, né? Para quem já me acompanha, isso faz sentido. Para quem está chegando agora, está estranhando, mas enfim, gente, eu estou celebrando porque, para mim, esse número de lives, quando eu comecei a fazer lives lá em 2019, eu não imaginava que um dia eu teria, primeiro, conseguido contabilizar, né, essas lives, e hoje está aqui fazendo a minha live número 500. E é óbvio que eu sempre trago para vocês o número ali também só das lives da Sexta da Gratidão, que aí já virou um propósito mesmo de poder estar aqui também celebrando a gratidão. Então, quando a gente fala de live da Sexta da Gratidão, hoje é a nossa live da gratidão, número 275, mas eu somando todas as lives que eu tenho feito desde 2019, seja ela no Instagram, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn, então hoje o número de lives é o 500. E por isso que eu decidi não só, né, colocar essa live lá no YouTube, mas também abrir aqui hoje o Instagram para celebrar aqui com algumas de vocês que estão já aqui comigo ao vivo, outras que vão ver essa live depois gravada, mas eu sempre vou deixar ela gravada lá no canal do YouTube, tá? Então, assim, trazer para vocês, boa noite, Mandalinde. Tô vendo aqui que DS Bom Bocado também está por aqui. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas estejam aqui conosco, né? Então, eu sempre trago isso. Para quem está aqui no YouTube, já curte a live, compartilha. E se você ainda não está seguindo o meu canal do YouTube, começa a seguir, porque toda semana eu estou aqui também falando sobre gratidão e trazendo alguns conteúdos, alguns vídeos complementares aí durante a semana, né? Então, hoje eu queria realmente poder ali começar essa live já celebrando, dizendo para vocês que eu estou muito feliz de ter mantido ali de fato, né, essa constância, dessa empolgação que eu tenho de me manter na live, de dizer estou fazendo, vamos continuar. Nem sempre eu estou aqui, né, muitas vezes tão disposta, mas eu coloquei a questão realmente de não só fazer a live, mas também de celebrar a Sexta da Gratidão como algo para mim, né? Como eu falo para vocês, virou propósito, virou missão. Então, ali é entender que sim, para mim é um marco. E aí eu gostaria, né, de estar aqui trazendo para vocês essa experiência sobre constância, trazendo essa experiência sobre como é a gente manter disciplina e quando o propósito ele vem junto, fica muito mais fácil, né? Lembrar que, óbvio, a vida não é ali, né, para ser feita só de dias perfeitos. E aí hoje eu não tive esse dia tão perfeito, fiquei pensando, eu vou abrir essa live aqui no Instagram também. Eu falei, eu vou, né? Então decidi estar aqui, mas o mais importante, em vez de a gente buscar ter a expectativa de dias perfeitos, é a gente entender que existem dias que precisam ser o quê? Honrados. E é exatamente por isso que hoje, para mim, é um desses dias de honrar. Hoje eu estou aqui também para agradecer, agradecer pelo caminho, agradecer pela constância, agradecer o que está sendo construído, mesmo naqueles dias silenciosos, né? E também naqueles dias que a gente está cansada, naqueles dias que também a gente nem imagina, né? E muitas vezes assim, ninguém imagina o esforço que existe por trás ali dessa presença, de poder estar fazendo lives, de poder estar dedicando parte do nosso dia, mas colocar aquilo ali realmente como propósito, né? Então, aqui trazer para vocês que essas 500 lives, elas não acontecem por acaso. Não é sobre, tá, motivação do dia, não é sobre a gente estar sempre inspirada, não é sobre a gente acordar feliz e pronta, né? Mas são 500 lives que acontecem por causa de algo muito mais profundo.
acontecem por conta de disciplina, de constância, de dedicação e, acima de tudo, de propósito. Então, hoje, talvez, o seu propósito não envolva fazer lives, mas para mim, gente, lá desde 2019, quando eu decidi fazer a primeira live, tinha muito a ver com propósito. E no início eu queria treinar, eu queria poder conseguir, né, ter mais exposição digital, de poder me colocar aqui sempre à frente. Então era uma coisa que para mim fazia sentido. Para algumas pessoas era, ah, meu Deus, isso aí. Por que que tá fazendo tanta live? E eu fazia muitas lives também, não só na Sexta da Gratidão, mas outras lives. De vez em quando tem uns períodos de movimento que eu venho, faço aqui também mais. Mas assim, eu acredito que essa mensagem, né, de falar sobre disciplina, constância e dedicação eu quero trazer principalmente, né, para você, mulher que me acompanha aqui, você, mulher que lidera, que empreende, a importância de você sustentar as suas decisões, você entender a tua rotina, o que está ali também inserido nas suas entregas, sem que você o quê? Se perca de si mesma. Então, para mim, a questão de estar fazendo as lives tinha muito a ver com isso, porque eu tinha esse propósito de treinar essa exposição, então a live era um caminho e depois eu fui entendendo, que é o que eu sempre falo para vocês, eu adoro receber as mensagens, né? Seja no inbox, seja no WhatsApp, onde vocês me trazem, Dani, eu precisava ouvir aquilo que você trouxe, foi aquela frase que mudou ali alguma coisa no meu dia. Então, para mim também isso é maravilhoso, não só a questão, né, das publicações, das postagens, dos vídeos que a gente faz, mas muitas vezes alguém entra aqui na live, boa noite, Henrique, seja muito bem-vindo. E aí a pessoa fala, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Então é você começar a pensar, né? Tem muita gente ali que está olhando muitas vezes só para o resultado e ou vê ali, como a gente fala, só a grama, né? Aquela grama bonita, olha que linda, maravilhosa. Mas muitas vezes a gente não conhece, não sabe ali o que é necessário para que aquele resultado aconteça. Então, talvez para quem está chegando aqui pela primeira vez, pode pensar, como assim, Dani? Live número 500, né? Mas assim, não foi de agora, não foi só em um mês, em um ano, foram de muitos anos. Então, imagina, desde 2019 que eu tô aqui, e aí é incrível, né? Que eu tava falando com uma amiga mais cedo e falei assim, gente, eu comecei a contabilizar porque eu achei que eu ia chegar, sei lá, numas 100 lives, já era um grande marco. E naquela época foi sim. E depois eu falei, olha, fiz 100, aí vamos celebrar as 50. Eu lembro que eu celebrei as primeiras 10, as 50, depois veio a 100, a 200 e aqui a gente está aqui na 500, né? Então aqui a gente pensar o que é que você quer honrar na sua vida hoje, todos os dias. Lembrar, gente, que é o invisível que vai sustentar o visível. Então tá aqui com vocês honrando esse propósito que eu decidi para a minha vida, que seria compartilhar conhecimento, mas também compartilhar muitas vezes a minha vida, aquilo que eu acredito e fazer isso através não só dos vídeos, dos conteúdos, né, dos posts, mas também das lives, era exatamente honrar aquilo que eu acreditava e que eu acredito até hoje, com relação a vários temas, dentre eles a gratidão, que é também o que me faz manter cada vez mais a constância, né, de estar aqui fazendo a nossa Sexta da Gratidão, todas as sextas-feiras, hoje, né, praticamente ficando apenas no canal do YouTube, mas eu decidi estar aqui hoje fazendo também pelo Instagram, então estou aqui ao vivo nas duas redes e lembrar, né, que, por exemplo, falando hoje de gratidão, a gratidão hoje não é só pelo número 500, nem pelo número 275 só da gratidão, mas é principalmente, né, eu falando agora, eu, Daniele, pensando como mulher, aquela mulher que não desistiu, é pela Daniele que apareceu, mesmo sem perfeição, mas continuou, mesmo sem garantia do que ia dar certo, de como ia ser, e que às vezes aqui a live, né, cai, volta, enfim. Mas é sobre isso, é sobre construir, mesmo sem aquele aplauso constante. É por essa mulher, né, que está aqui com vocês, que escolheu manter, né, vivo esse propósito, mesmo em fases mais silenciosas, muitas vezes dias em que eu estava cansada, ou dia que eu estava sem muita clareza, abrir a live e dizer o que é que eu vou falar hoje. Mas era de dizer assim, existe um propósito por trás, né? Do porquê estar aqui, do porquê fazer. E aí eu quero dizer para você que está aqui comigo, seja ao vivo ou depois assistindo essa live gravada, que é gratidão, é a gente, não é só você agradecer por agradecer.
E não é só agradecer quando tudo dá certo, quando tudo, né, ficou ali maravilhoso, mas a gratidão mesmo é a gente primeiro tem que começar a aprender a sentir essa gratidão. E essa gratidão existe ali um olhar por trás, né? É um reconhecimento de fato da gente continuar. Então, aqui falando de hoje, né, de estar aqui com vocês, é um reconhecimento para mim de que eu continuei, de que eu sustentei, que eu estou permanecendo fiel àquilo que eu acredito. Então, isso para mim hoje já vale muito, né? E é essa leitura de gratidão que eu acredito que tem esse valor sim de sustentação, dessa conversa ali que a gente tem semanal, né? De deixar de alguma forma alguma marca ali em alguém que muitas vezes entra aqui comigo, ou que vai vendo, né, esses vídeos aí depois, mas aqui é uma forma, quando a gente sustenta esse propósito, quando a gente decide manter a disciplina para aquilo que a gente entende que é o melhor para a gente, e eu trazendo hoje essa ideia aqui de estar fazendo a live número 500, né, é a gente começar a entender essa percepção de quanto você realmente está se colocando ali no teu papel de estado de presença, de você realmente se manter aí para as mulheres, né, na liderança, o quanto a tua liderança ela é presente, o quanto você sustenta aquilo de quem, né, que eu sempre trago aqui de quem você é, quem você está e de quem você escolhe ser. E lembrar, né, dessa contribuição, porque às vezes mesmo você aí, mulher, que está, né, aí atuando como líder no mundo corporativo, você também tem o teu estado de presença, você também pode fazer a diferença na vida das pessoas, seja no teu time, mas também na empresa como um todo. E aí é você parar e entender, faz sentido para você ser contribuição? O quanto você ser contribuição para o teu time, para a sua empresa, para as pessoas, talvez até os seus clientes, né? O quanto isso tem lhe tornado uma pessoa melhor, tem te trazido mais satisfação, que aqui é onde eu até entro, né? A gente tem um slogan na comunidade Milionária Desperta, que a gente fala crescer com propósito e viver com leveza. E foi exatamente através disso aqui, né? Por isso que ele virou realmente esse slogan aí, da comunidade, que é a gente entender qual é o propósito que você tem hoje, o que que para você faz sentido você fazer e que isso seja leve para a sua vida. Porque aquilo que a gente faz e que é pesado, que vira uma obrigação, acaba não tendo, eu falo assim, o mesmo desempenho, a dedicação ela fica ainda mais pesada. Então é você começar a observar, né? Boa noite, João, seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão. É você começar a observar o que você tem feito e que realmente tem ali feito do teu coração, genuíno, que faz sentido, né? Lembrar que os resultados, gente, eles vão acontecer. Às vezes eles não vêm ali na mesma proporção de que você esperava, mas eles vão acontecer se existe o quê? Uma continuidade, se existe uma constância. Então é lembrar aqui, né, que disciplina é você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando às vezes a emoção ela não tá lá, essas coisas todas, né? Constância é você não depender ali de picos para você continuar, não, você se mantém constante. Eu vou fazer, tô hoje cansada, aconteceu outras coisas, mas isso aqui eu vou me manter constante, né? E a dedicação é muito voltada a você realmente decidir repetidas vezes que aquilo importa. E aí, quando aquilo importa, você faz o quê? Eu vou me dedicar, vou fazer com amor, né? Então, estar aqui hoje nessa celebração também é importante. E lembrar a gente de celebrar, né? Então, eu sempre falo para vocês de busca toda semana, ou pelo menos ali no final do mês, ver o que que eu vou celebrar aqui desse mês hoje? Como é que foi o meu mês de abril? A gente está começando o mês de maio, né? Mas você pode hoje, na nossa Sexta da Gratidão, já entender o que é que você está celebrando da tua semana, que é o que eu sempre trago para vocês aqui na Sexta da Gratidão. Porque às vezes a gente fica só lembrando ali dessa rotina, o famoso ali, viva apagando incêndio, né? Mas e aí, como é que a gente vai fazer para, inclusive, ser feliz no processo? Então, é a gente não só buscar o próximo nível, mas a gente também entender que, assim, não adianta só a gente ficar se cobrando, se exigindo mais, querendo fazer mais, mas será que eu estou aproveitando a minha jornada, o que está acontecendo ali, que é o quê? Aproveitar esse caminho. Então, trazer aqui para vocês, né, todo esse processo
E aí foi uma coisa que eu fiz por muito tempo aqui no Instagram também. E depois eu decidi levar a nossa live da gratidão lá, né, para o YouTube, então aqui para o YouTube. Então, nesse momento, eu estou buscando aqui me adequar e tá aqui, né, com a câmera do YouTube, com o celular, para deixar aqui para vocês também no Instagram. Mas é você começar a entender do teu momento, o quanto você tem se reconhecido, o quanto você tem celebrado tudo aquilo que você está o quê? Construindo aí no teu dia a dia. Por quê? Porque a gente precisa também nos valorizar, entender o valor que você tem e entender aonde você está colocando ali o teu valor, onde você está colocando a tua energia, né? Tem coisa, gente, que a gente fala, né, que nem tudo que a gente faz nas 24 horas é aquilo que a gente quer. Tem coisas que a gente realmente precisa fazer, é necessário fazer, né? Sejam por contratos assinados, e aí a gente falando, né, em termos de empresa, tem ali atividades que a gente não gostaria de fazer, mas a gente precisa fazer. Existe um contrato assinado que eu vou cumprir aquela atividade ou aquela tarefa, mas faz parte do processo. Então, por que não se dedicar por algo que um dia você assumiu a sua responsabilidade? Mas o que eu quero trazer hoje de principal, né, é a gente lembrar de que tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia e que a gente muitas vezes esquece de honrar as decisões que a gente fez, da gente honrar aquilo que um dia lá atrás foi muito importante, talvez hoje não seja tanto quanto. Então aí tudo bem, mas se aquilo continua, que é o caso da nossa Sexta da Gratidão, para mim o propósito continua, para mim a celebração continua. E aí quando eu fui me dar conta hoje, eu falei, opa, nossa live número 500, não, vou abrir também o Instagram e fazer aqui, porque, gente, celebrar é a gente também estar consciente daquilo que a gente está conseguindo fazer, das escolhas que você faz todos os dias, é você olhar para a sua própria caminhada e você dizer, teve esforço aqui, teve renúncia, teve crescimento, né? Teve verdade, mas o importante é que você está sendo, de fato, como eu trago na Sexta da Gratidão, quem você escolhe ser. E isso aqui é que faz a diferença também aqui no nosso processo diário, né? E eu acho que tem muita mulher que talvez esteja aqui comigo ao vivo, ou que vai ver essa live depois, que precisa ouvir isso que eu vou trazer para vocês agora, né? Que nem tudo, gente, cresce só no barulho, na agitação. Tem coisa que cresce no silêncio, tem coisa que cresce ali o quê? Na repetição certa, né? E também na decisão de não desistir. Então, se tem algo aí que você está desistindo de você, que você está se colocando de lado, decide hoje seguir em frente, decide hoje que isso faz parte da tua rotina, que isso faz parte da sua jornada, que é algo que você escolhe para a sua vida. Eu hoje estou celebrando live, mas pode ser que você celebre outras coisas, né? Tem gente que está ali focado, celebra seus resultados todo mês, espero que sim. O resultado do ano, espero que sim, né? Também. Mas a gente tem outras celebrações que a gente pode estar escolhendo fazer. Aí tem, óbvio, os aniversários de tudo, né? Da vida. Mas a gente também tem outras celebrações que pode estar fazendo. E aqui é você entender o quanto você está sendo fiel ao propósito que você tem na sua vida, não importa qual seja, o propósito é seu e você que vai decidir, né? Onde é que para você vai colocar energia, onde você vai colocar ali a tua dedicação e que você muitas vezes vai estar tendo esses momentos de celebração. Para algumas pessoas, né, como eu trago para vocês, eu sempre trago exemplos de, sem citar nomes, mas de quem é, mas de algumas mentoradas que eu vou tendo ali na semana. E essa semana eu estive com uma mentorada que ela também estava celebrando e ela estava celebrando a constância dela se manter, né, ativa e dedicada para fazer a atividade física dela. E ela tinha colocado como meta de que quando ela conseguisse, durante um mês inteiro, ela fazer academia, 5 dias na semana, que para ela seria um marco, ela ia celebrar. E a gente tinha conversado sobre isso. E aí, essa semana, né, a gente teve mentoria, e aí ela trouxe, Dani, o mês de abril, eu mantive foco, consegui ir para academia todos os dias, e eu estava lá, malhando, fazendo os exercícios, participando de algumas aulas que tinha lá também. Então, assim,
para ela, e eu falei, se você conseguir ou não, mas a gente vai celebrar porque você voltou e teve foco de estar. Eu estava ainda como mentora, pensando ali, não, vamos colocar, pelo menos se você for 2 vezes na semana, mas todas as 4 semanas você vai, vamos celebrar. E aí ela falou, não, eu vou me desafiar, vou colocar aqui 5 dias na semana, de segunda a sexta, o mês inteiro. E aí ela conseguiu. Então, ela estava celebrando o mês de abril inteiro, indo para a academia, entende? Então, é isso que eu falo. Para cada uma de nós, para cada momento que você está vivendo, você tem ali um motivo de celebrar. E aí depende só de você, né? Então, começa a entender o que que para você está esquecendo de celebrar aí no caminho, né? É, então, assim, é entender que isso vai fazendo a diferença. Isso pode fazer a diferença, inclusive para você começar a se reconhecer, né? Ok, onde é que eu estou aqui, nesse processo e que eu estou desprezando muitas vezes a minha força da constância, eu estou ali me distanciando daquilo que eu acredito. Pode ser que tenha projetos que você já abandonou e que você pode retomar, né? Mas o principal é tipo assim, não se abandona, não deixa de celebrar, né, o processo, não deixa de viver, na verdade, aquilo que você realmente está escolhendo para a sua vida. E eu, às vezes, ainda me deparo com pessoas que falam assim, Dani, eu não tenho assim algo que eu fale, ah, isso aqui sou eu que escolho, isso aqui é meu. Então decide o que que para você faz sentido. E de preferência, gente, eu falo que quando a gente está no trabalho, independente se você hoje é empreendedora ou se você atua, né, no corporativo, que são as mulheres que eu atendo mais, são líderes no corporativo. A gente já tem ali, né, as nossas metas marcadas, muitas vezes ali o mensal, o trimestral, o semestral e o anual. Então, depende de como é a cultura da empresa, né? Essas metas, elas são cobradas ali de diferentes formas. Mas já existe uma meta, você já existe ali algo que você precisa cumprir para que a consequência seja o resultado, né? Que você vai ter ali. Então, eu falo, quando a gente fala de propósito, e não que você não possa ter um propósito também dentro da empresa, mas que você busque ter algo ali também na tua vida pessoal, porque isso vai te dar, inclusive, mais ainda satisfação para você se manter no teu trabalho, porque provavelmente esse trabalho te proporcione, né, seguir o propósito que você quer na tua vida pessoal. Então, é você ter essa lembrança, né? Quais são os sonhos que você está deixando de lado, o que é aquilo que você colocou para 2025 que você não conseguiu e você, não vou mais pensar nisso, não, se mantém. Então, aqui, até lembrar para vocês, né, do método 4D que eu sempre trago aqui, que é você tomar a decisão, ter disciplina para manter essa constância, né, de fazer aquilo que precisa ser feito e, acima de tudo, se dedicar, porque esse resultado vem, que é o que eu chamo esse despertar, né? Então, aqui a gente precisa parar de se comparar com as outras pessoas, parar de olhar para o que falta, né? Porque tudo isso vai te ajudar a você não desistir. Porque, gente, não é toda sexta que eu tô aqui sem estar, né, cansada. Muitas vezes tá mais tarde. Então, assim, eu comecei a fazer as lives hoje que eu decidi fazer aqui, né, à noite, que era o horário que eu já fazia. No Instagram, mas eu agora estou deixando as lives salvas no horário da tarde, lá no YouTube, então eu faço mais cedo. E aí, muitas vezes, tem pessoas ao vivo, então tem pessoas, mas para mim o propósito é estar ali fazendo, dedicada, né? Então, esse era o diferencial. E lembrar, gente, que o resultado de algo que a gente está construindo, ele nem sempre ele vem rápido. Às vezes ele vem ali, depois de um tempo, mas o importante é a gente o quê? Não abandonar essa jornada, não abandonar o processo. É aqui que vai fazer a diferença desse resultado que você pode estar aí, né? Construindo. Então, é importante aqui deixar para vocês essa questão de manter vivo o teu propósito, mesmo quando o nosso emocional, né, ali oscila, porque às vezes tem as questões familiares, tem as situações da vida que vai acontecendo, e aí esse propósito ele vai ficando de lado, a gente vai se perdendo, mas a ideia é você não se perder no caminho. A ideia é você começar a perceber e acreditar que sim, se você realmente decidir, mesmo naquele dia que, né, pegando aqui o exemplo
mentorada dessa semana, porque ela falou, Dani, teve dias que eu pensei em sair para o trabalho e dizer, não vou para academia, que aí, no caso, ela faz academia à noite, né, depois do trabalho. Então, imagina o desafio de você passar um dia todo trabalhando, e aí tem todas as situações que acontecem, e você ainda conseguir sair do trabalho e ir para academia. E para ela era uma questão de honra. Eu falei, tá vendo, a primeira semana foi mais difícil, a segunda já ficou melhor. Ela disse, na quarta semana eu já estava no hábito, então ela tinha, inclusive, que era uma das coisas que a gente comentava também, ali ela já tinha algo a mais para ela dizer assim: eu vou sair do trabalho no horário certo, porque eu falo assim, não é sair cedo, gente, é a gente sair no horário. E é óbvio que dependendo da rotina que você tenha, vai ter dias que vai te exigir ficar talvez um pouco mais, mas no natural seria a gente ter um horário para a gente concluir ali a nossa rotina do dia com relação às atividades, né, do trabalho. Então, agora, como ela tem a história da academia para ir, então ela falou, Dani, eu até conseguia já me organizar para entregar tudo do dia em tempo, não precisar ficar até mais tarde, e só ficou, né? Ela disse lá no caso dela, quando precisou algo muito pontual, mas ela tinha algo para. Tá, agora tinha algo a mais, né? Não era só ir para casa, mas tinha academia. E porque ela também tinha lá as metas dela, né? Por que que ela tá fazendo a academia dela? Que cada um de nós tem as suas. Então, aqui é você lembrar disso, né? De que o que que para você está fazendo sentido, do que é que para você não vai deixar de lado pensando em você, gente, porque eu nunca imaginei lá em 2019, quando eu comecei a fazer as lives aqui, de que eu iria estar aqui hoje em 2026 celebrando 500 lives, entendeu? E aí também nunca pensei que eu já estaria fazendo quase 300 lives só da gratidão, né? Então hoje a nossa Sexta da Gratidão, número 275, e aí de todas as lives, né, fazer ali a live número 500. E por isso que eu decidi abrir aqui hoje também no Instagram, né? Boa noite, Alessandra, seja muito bem-vindo. Tava com saudade dessas sextas, né? Mas olha só, Alessandra, as sextas elas acontecem ainda, por isso que hoje é a live 275, mas eu tô fazendo lá na rede vizinha, né? Tô fazendo aqui no YouTube, porque nesse momento eu tô aqui no YouTube e estou também no Instagram. E aí só não tô fazendo mais aqui no Instagram, então tô fazendo lá porque já fica salva lá, então fica mais prático. Mas elas estão acontecendo, então continue aí, Alessandra. Me seguindo na Sexta da Gratidão lá no YouTube, tá? E aí lembrar para vocês aqui, né? Como eu falei antes, deixa eu tomar aqui uma água, porque a pessoa se empolga, né? Então, lembrar para vocês, né, do que eu falei mais cedo, para quem está chegando agora. Existe algo assim que me representa muito, e por isso que eu quis colocar como slogan da comunidade, que é crescer com propósito e viver com leveza. Gente, no começo a gente acha, mas será que é possível? É possível. É possível, se principalmente se você pensar a partir do teu ponto de vista, né? Então, mais do que nunca hoje, quando eu me dei conta dessa live 500, eu falei, é sobre isso. Porque leveza, gente, não significa ausência de responsabilidade. Né? Leveza não significa essa vida perfeita. Leveza também não significa estar feliz o tempo inteiro, né? Como eu falei, teve dias que eu abri aqui a cesta da gratidão, e aí eu tava num dia sobrecarregado, com muita demanda, com muita coisa, mas eu falei, vou lá e não vou deixar de fazer, né, a minha cesta da gratidão. Então, lembrar que leveza hoje, para mim, inclusive, tem a ver o quê? Com coerência, né? Com aquilo que a gente não só fala, mas aquilo que a gente vive. Então, essa leveza significa a gente não se abandonar no caminho, essa leveza significa a gente crescer, mas sem perder as nossas, né? Eu falo assim, a nossa base, os nossos valores, sem perder a nossa alma, né? Isso também é importante. E lembrar que essa questão dessa leveza, né? Ela significa também o quê? A gente continuar, mas sem, né, ali se perder no caminho, sem endurecer. Então, por isso que esse slogan, né, essa visão de crescer com propósito e levar com leveza, ela tá ali é, muito bem encaixada no meu dia a dia, né, na minha vida diária, naqueles momentos, inclusive, que eu falei agora como é que eu vou fazer, nas adaptações que a gente precisa fazer, por quê? Porque o mercado muda, as coisas vão evoluindo, a gente também precisa evoluir, né? E aí chegou um momento que foi por isso que eu decidi ir realmente, né?
para o YouTube para ficar fazendo as cestas da gratidão só lá, porque eu fui entendendo que fazia mais sentido, já deixava esses vídeos lá. Então, assim, tem todo, eu falo assim também, uma estratégia por trás, tem toda uma decisão, né, que a gente vai criando ali, vai decidindo e vai dizendo, ok, vou manter. Então, é a gente sustentar. Então, hoje eu quero, né, aqui, já daqui a pouco encerrando a nossa live, mas trazer esse marco aí, e você, que é um marco para mim, né? Mas que para você que está aqui comigo e você que vai estar vendo depois gravado, que você entenda quais são os marcos que você está escolhendo celebrar na sua vida. Entende? Porque é isso aqui que vai fazer a diferença. Então, aqui é trazer, né, live número 500, Sexta da Gratidão, número 275, né? E aí me mantendo ali, insistindo em manter viva essa mensagem que eu acredito, trazer para vocês os meus pontos de vista, as minhas ideias. E isso é que eu quero, de fato, né? Me manter, continuar. Então, trazer aqui para vocês, né? Não desista daquilo que você acredita. Porque mesmo se aquilo que você acredita ainda não floresceu, não significa que você não vai conquistar. Significa que você está no processo, porque vai chegar um dia que, assim como eu hoje estou celebrando, né, a minha live 500 e que eu um dia celebrei a minha live 100 ou a minha live 50, que eu lembro que eu celebrei também fazendo festa e tudo, você pode estar celebrando outras coisas. Assim como a minha cliente celebrou que o mês de abril ela conseguiu ir para a academia todos os dias, né? Você pode estar celebrando outras coisas. O que que é a tua celebração? O que que para você está dentro do teu propósito? O que é que para você quer se manter constante, você quer sustentar? E essa sustentação, ela vai acontecendo com leveza porque é a tua verdade, não é algo só para você mostrar para o outro, mas é para você viver, experienciar. Então, quando eu comecei a fazer as lives, né? Eu comecei porque eu queria treinar essa exposição, né? Conseguir ali realmente trabalhar também a minha comunicação, a minha oratória. Então, tinha todo um processo ali que eu entendia que, além da contribuição que eu posso ser, compartilhando aqui conteúdo, conhecimento, fazendo essa troca, era também algo que eu poderia também, né, estar ali não só contribuindo, mas também me beneficiando. Então, a gente fala que é o famoso ganha-ganha. Então, o que está sendo ganha-ganha hoje na sua vida? E aí lembra sempre disso, vida pessoal e vida profissional, mas busca, né, o que que hoje é o teu propósito ali, que para você faz sentido, que para você tem prazer. São os hobbies aí da vida que muitas vezes a gente tem, né? Então, gente, continue, reflita, descanse quando precisar, porque a gente às vezes precisa descansar, né? Reorganize ali quando for necessário, né? Faça as mudanças estratégicas ou não, mas siga a evolução do mundo, porque o mundo evolui. Mas o principal, né? Não abandone o que faz sentido para você. Não abandone o que faz sentido para os seus valores. Não abandone o que faz sentido para a sua alma, para a sua fé, né? Porque disciplina, constância, dedicação e propósito, eles geram fruto. E a gente muitas vezes quer o fruto para mostrar para o mundo, mas o principal fruto é aquele que você gera para você. E se o mundo vir esse fruto, tá tudo bem, mas o principal é que você sabe o quanto esse fruto é importante para você e para a sua vida, né? Que é o que eu estou vivendo nesse dia de hoje. 8, estava vendo aqui a data, né? 8 de maio de 2026. Estou eu aqui celebrando a minha live número 500, onde um dia eu estava fazendo a primeira live e que hoje eu estou aqui. Para algumas pessoas não faz sentido. Num processo da minha jornada, eu virei a rainha das lives, né? Eu falo num grupo ali que eu ainda participo, né? O grupo de terapeutas. Então, naquele grupo, né? Eu fui intitulada Rainha das Lives, acho que lá em 2023 ou 2022, entre 2022 e 2023, acho que 2022, devido também, né, eu estar nessa presença ali constante. Então, um dos meus mentores falou: Dani, você é agora a Rainha das Lives, porque faz live toda semana, teve semanas em períodos também que eu fazia quase todos os dias. Teve um período também, né, que eu estava num projeto com vários terapeutas, e aí a gente fazia live todos os dias durante 2 meses. Então, tudo isso, gente, são jornadas que hoje eu não faço live todos os dias, mas a minha cesta da gratidão, ela é importante. E aí foi essa cesta da gratidão, esse propósito que me fez estar aqui hoje, inclusive celebrando, podia ter celebrado antes ou mais para frente, mas eu falo que, imagina, das 500 lives no total, 275, né, que eu estou celebrando hoje também, é da cesta da gratidão.
Então, é a gente lembrar que talvez, né, ali o nosso ritmo, cada um tem o seu, mas a mensagem principal lembra disso: crescer com propósito e viver com leveza. Não se abandone, não desista de você, não desista dos seus sonhos, né? Então, saber disso é importante, lembrar disso, né? E aí a mensagem que eu queria deixar era realmente essa hoje para vocês. Agradecer para, né, a todas as pessoas que estão sempre aqui comigo. Boa noite, Sérgio, seja muito bem-vindo. Agradecer inclusive aos meus pais, que eu falo que são as pessoas que todas as sextas eles estão aqui. Agradecer a meu esposo, que também está sempre por aqui. Muitas vezes, quando eu faço live essa hora, ele ainda está acordado, né? Porque aqui agora onde eu estou já é 1h30 da manhã, então imagina, eu estou 1h30 da manhã, que eu estou agora na Suécia, então a gente está a temporada Suécia, verão europeu, então a gente está por aqui, e aí eu falo assim, né, que tá dentro do propósito, então para muita gente, ai Dani, 1h da manhã fazendo live, pois é, para mim tá tudo ok, até porque eu quando estou aqui, mas eu estou no horário do Brasil, né? Então, já já estou voltando para o Brasil, já já estou voltando para casa, mas por enquanto, quando a gente está aqui, a gente vai tendo essa flexibilidade. E é exatamente sobre isso, é a gente entender também, né? O quanto flexível você escolhe ser, o quanto você se dedica, independente do que você quer para a sua vida. Então, lembrem-se disso, crescer com propósito, viver com leveza, gratidão a cada um de vocês que está aqui comigo, ao vivo, para quem vai assistir depois essa live gravada. Lembra de você que está aqui no canal do YouTube, curta essa live, compartilha, comenta aqui, já deixa aqui nos comentários pelo que você é grata hoje, para que você possa começar a ter esse instinto de entender aí a tua celebração, o que que você vai estar aí celebrando. Então escolhe aonde você vai colocar disciplina sobre as suas decisões, o que que para você faz sentido manter a constância e principal de tudo, qual é o propósito que você quer seguir na sua vida. Então, decide isso, escolhe, faça por você. Porque, sim, gente, quando a gente planta uma semente, se a gente cuidar, regar, ela vai dar fruto. Então, independente de quantos frutos, independente de quem vai ver esse fruto ou não, mas o fruto sempre vai ser seu, porque você está escolhendo plantar essa semente, regar essa semente, cuidar dessa semente. E para mim hoje eu estou colhendo um grande fruto, né? Que é essa live número 500. Então, gratidão a todas vocês que estão aqui comigo. Tenha uma fantástica sexta da gratidão e a gente se vê por aqui pelas redes sociais. Um grande beijo para todas vocês.